O debate entre os candidatos à Prefeitura de Taubaté está de volta, uma realização do Grupo Bandeirantes com apoio do jornal O Vale, transmitido pela TV Band Vale e pela rádio Band Vale FM 102,9. Neste quarto bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas entre si nos mesmos moldes do segundo bloco. Desta vez houve um outro sorteio e quem começa a perguntar é o candidato Isaac do Carmo, do PT. Para quem vai a pergunta, candidato? Pergunta para Mário Ortiz. 30 segundos. Candidato, qual a contribuição que a Prefeitura pode e deve dar para diversificar as oportunidades de emprego aqui em nossa cidade? E com isso, consequentemente, trazer oportunidades para quem está desempregado e até mesmo aquele que está empregado que queira ter outros tipos de serviço em Taubaté. 2 minutos para a resposta, candidato. Ótima pergunta. Eu creio que a Prefeitura de Taubaté tem que, além, em primeiro lugar, defender o modelo existente. Esse modelo hoje trouxe uma série de empresas para a cidade que gera um resultado muito bom. Taubaté tem crescido na questão de geração de emprego nos últimos tempos e é reflexo dessa política adotada no passado. Tem que ser defendida. Eu percebi, por exemplo, que São José não defendeu lá muito bem a questão das indústrias e preferiu trazer só empresas de alta tecnologia. É importante ter, mas tem que defender também o existente. Olha a confusão que está dando lá na GM nesse momento. Então esse é o primeiro ponto, defender o que tem. Mas sem nunca esquecer que Taubaté tem que trazer outros tipos de empresas, não só ligados à metalurgia, ligados à indústria automobilística. Fazer uma diversificação até para não ficar dependente demais de um só setor. Quando der uma crise, você tem que ter saída para isso. Essa será uma vertente que a gente vai fazer. Já fizemos no passado, quando nós consolidamos aqui a vinda da LG, que foi até já vinha num processo de instalação, mas a gente consolidou, manteve essa empresa aqui em Taubaté quando ela esteve prestes a sair em função de atrativos lá da região da Zona Franca de Manaus e entrarmos em outros processos de defesa do emprego em Taubaté. Creio que o ponto principal que a gente vai ter que tocar é criar, além do que tem, uma outra vocação para a cidade. Eu acredito muito nos serviços, acredito muito na questão de turismo. Foi nossa a autoria daquele decreto que colocou a esquina ali perto da LG para distrito turístico, e a gente pretende retomar esse processo com construção de ginásios de esportes, centros de candidato, muito obrigado. Seguimos agora com a réplica do candidato Isaac do Carmo. Um tema importante. Com toda certeza, eu fui o candidato entre todos aqui que mais contribuí para o emprego em Taubaté nos últimos anos. Na frente do sindicato, garantimos investimentos em fábricas como a Ford. Só esse ano a Ford contratou mais de 500 trabalhadores. Todos sabem a crise que está na GM, aqui na Volkswagen, recentemente fechamos um acordo, que iniciamos essa negociação no ano passado na Alemanha, um acordo que garante um investimento de mais de 2 bilhões de reais aqui em Taubaté, gerando entre 2015 e 2016 1.500 postos de trabalho. E nós vamos diversificar. Uma cidade, Taubaté, que tem Mazarope, Monteiro Lobato, não pode deixar de ser um polo importante de atração de turismo. E a minha experiência, juntada com a experiência do meu vice-prefeito Rubens Fernandes, vamos trazer novas indústrias, tecnologia de ponta e gerar mais emprego de qualidade em Taubaté. 1 minuto para a tréplica do candidato Mário Ortiz. Isaac, você me permite te questionar. Você tem o seu papel como presidente do sindicato e isso traz a possibilidade de algumas negociações para trazer e manter empregos. Mas você não teve nenhuma participação na prefeitura para trazer tantas empresas assim. Quem trouxe essas empresas foi o meu governo, inclusive os Minas, que está aí, Autolive, uma série de empresas enormes que estão funcionando em Taubaté foram trazidas quando a gente era prefeito. Nós vamos fazer de novo, gente. Nós sabemos como fazer. Nós não estamos aqui para dizer, olha, com o nosso trabalho a gente conseguiu negociar algumas coisas para vir para cá. Pode até ser que sim, mas muito longe daquilo que nós já colocamos na cidade. Essa experiência, eu estou no auge da minha experiência, nós vamos fazer muito mais por Taubaté, trazer muito mais empresas, trazer centros de tecnologia, fomentar empresas que possam trazer investimentos para Taubaté. É assim que a gente vai trabalhar de novo e vai fazer muito legal.
Seguimos com o debate. Agora é a vez da pergunta do candidato Ortiz Júnior. Para quem vai a pergunta, candidato? Gênesis Andrade. 30 segundos. Candidato, o senhor sabe que o trânsito é um dos principais problemas da cidade de Taubaté hoje, especialmente no centro. Queria saber qual é a proposta do senhor para resolver esse problema. 2 minutos para a resposta, candidato. No trânsito de Taubaté, para acabar com o caos no trânsito, vamos investir em ciclovia e transporte público de massa, inclusive utilizando a linha férrea para colocar um trem que ligue de bairro a bairro na cidade. Agora, eu sempre digo sobre a credibilidade do candidato, a credibilidade das propostas dos candidatos, porque aqui eles vêm e colocam uns planos assim mirabolantes, daqui a pouco vão inventar o aerotrem aqui, vão inventar aeroporto no centro da cidade de Taubaté, né? Nós temos planos de verdade e credibilidade, né? O candidato Bernardo Ortiz Júnior não respondeu, aliás, ele respondeu sobre de onde vem o dinheiro da campanha dele. Ele nos processou porque questionamos de onde vinha esse dinheiro. Agora, isto está questionando ele, fez uma matéria mostrando que ele está envolvido com a corrupção. Não só ele, como o pai dele, que seria o nosso Sarney, que colocou todos os prefeitos depois que ele foi prefeito. Ele foi prefeito e indicou todos. Então você que olha lá para o Maranhão e fala assim, pô, mas o Sarney, ele é eleito e é envolvido com a corrupção, ele manda naquele estado. Mas aqui nós temos o Bernardo Ortiz, que indicou todos, e você não caia mais nessa. Mude, vote 50, vote PSOL, vote Gênesis de Andrade, o PSOL tem credibilidade. A CPI no Congresso Nacional são representados pelo PSOL. O PSOL sempre inicia essas CPIs. Então não adianta vir aqui com planos elaborados, mirabolantes, porque você não acredita mais, eu sei disso. Então vamos mudar isso. 1 minuto para a réplica do candidato Ortiz Júnior. Olha, em primeiro lugar, dizer que eu vou me ater sempre à proposta, ao compromisso que eu assumi quando iniciei minha campanha eleitoral, de rebater as agressões com ideias novas, com trabalho. Tenho dito à militância que a gente tem que reagir sempre às agressões com trabalho. Essas agressões que o senhor me faz e reproduz a baixaria, que é justamente isso que a população não quer, a baixaria da campanha eleitoral. A agressão infundada, a agressão mentirosa, a agressão sem provas, é isso que a gente tem que evitar. Agora, falando sobre proposta mirabolante, a do senhor é que é mirabolante. Colocar um veículo leve sobre trilhos nessa linha férrea de Taubaté é impossível. Eu consultei a MRS para verificar se isso era possível e é absolutamente impossível. E fazer uma linha férrea nova para colocar um veículo leve sobre trilhos, você gastaria 425 milhões de reais. Eu fiz as contas, procurei ex-presidente do metrô, procurei ex-presidente da CPTM. Quer dizer, não dá para prometer o absurdo, tem que prometer aquilo que é viável e sem baixaria. 1 minuto para a tréplica do candidato Gênesis de Andrade. Baixaria, agressão, é aquilo que o governador do PSDB faz com os servidores públicos, faz com o sistema de saúde, faz com a educação, o que a FDE faz com o sistema de educação. A FDE, a Fundação de Desenvolvimento da Educação, ela é responsável pelas compras, construções de escolas, compra de material escolar, compra de uniforme, e a Isto É mostrou essa semana que estão superfaturados, que estão... Então, não tem baixaria. Baixaria é o que eles fazem com a gente. Baixaria que o governo estadual dirigido pelo PSDB, o governo federal pelo PT, e o governo municipal aqui que está coligado com o PT, e o PMDB do governo municipal é coligado ao PSDB também. Então, é uma maracutaia, é um balaio de gato. É tudo farinha do mesmo saco. Então não é baixaria o que eles fazem, é agressão o que eles fazem. Vote 50. Seguimos com o debate, agora é a vez da pergunta do candidato Afonso Lobato. Para quem vai a pergunta, candidato? Para o candidato Isaac do Carmo. Pois não? 30 segundos. Isaac, nós vivemos uma situação de ocupação irregular às margens da linha férrea no bairro Vila das Graças, onde existe mais de 100 pessoas. É um problema social e que impacta a segurança das pessoas. Você teria uma solução diferente daquela que foi dada para o Pinheirinho? 2 minutos, candidato, para a resposta. Sem dúvida alguma.
candidato Afonso. Nós repudiamos o modelo que o PSDB tratou com aquelas famílias do Pinheirinho, onde deveria ter buscado soluções, usou a violência e truculência. Em Taubaté, nós vamos buscar implementar um programa social que vem dando certo em todo o país, que é o programa Minha Casa Minha Vida, para as pessoas carentes de 0 a 3 salários mínimos. Nós não podemos admitir que uma cidade como Taubaté não tenha buscado essa opção, como Jacareí buscou, como São Bernardo do Campo buscou, como Osasco buscou. E, citando o exemplo que o senhor me fala, ao fazer o projeto de retirada da linha férrea, nós vamos dar condições para aquelas pessoas que hoje estão morando em barracos, que podemos considerar que as primeiras favelas da nossa cidade, terem a sua oportunidade de ter casas dignas através do programa da presidenta Dilma, o Minha Casa Minha Vida. E quando nós falamos na retirada da linha férrea, nós vamos estar não só melhorando a vida dessas pessoas, mas de todas as pessoas que moram nessas regiões. As pessoas da Água Quente sabem do que eu estou falando. Hoje, a linha férrea é local hoje, infelizmente, para consumo de drogas, violências, mato alto, a MRS não toma conta daquilo que poderia fazer a limpeza. E quem mora, por exemplo, na região da Vila IAPI e também na Ponte Seca, sabe o tormento que é toda vez que passa o trem próximo à sua residência. Então nós vamos ganhar qualidade de vida e vamos valorizar o patrimônio dessas pessoas dos bairros no entorno da linha férrea. Um minuto para a réplica do candidato Afonso Lobato. É um problema que está ali há vários mandatos sem solução. Exatamente por quê? Porque não se valoriza o ser humano. Eu quero regularizar os loteamentos que nós temos na cidade, muitos loteamentos como Chácara Silvestre, Chácaras Flórida, enfim, mais de 20 loteamentos na nossa cidade que precisam ser regularizados para dar confiança para as pessoas, para dar realmente sossego às pessoas, para que elas possam morar bem e dignamente. Também, como disse na eleição passada, pretendo dar a escritura para as casas, para os moradores das casas da prefeitura. Hoje são conjuntos habitacionais com uma moradia muitas vezes indigna, material de quinta categoria. Nós temos que pavimentar melhor as ruas, iluminar melhor as ruas, porque iluminando as ruas é questão também de segurança. Isso é importante, dar uma vida digna a mais a esses moradores desses conjuntos habitacionais. Um minuto para a tréplica do candidato Isaac do Carmo. A questão da moradia é algo fundamental na vida das pessoas. As pessoas têm o seu direito de ter as suas casas com seus nomes, isso é importante. No meu governo, nós vamos criar uma secretaria especial que vai cuidar de todas as áreas de Taubaté, onde hoje a população ainda não tem a sua escritura. População essa que muitas vezes, por conta de ter melhorado a sua qualidade de vida, de ter emprego, deixa de fazer uma reforma na sua casa com medo, com receio. Nós vamos tirar esse medo das pessoas. Você que mora, por exemplo, na região da Chácara Silvestre, sabe muito bem do que eu estou falando. Vários anos se prometeram regularizar isso, não foi regularizado. Nós vamos, justamente, com incentivo de políticas do governo federal, dar essa grande oportunidade para você, da Chácara Silvestre e demais bairros que têm esse problema, de ter a sua escritura, se sentirem donos da sua própria casa, poder, inclusive, fazer a reforma da sua casa e, portanto, valorizar o seu patrimônio através do seu trabalho. Seguimos com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Taubaté. A vez da pergunta do candidato Mário Ortiz. Para quem vai a pergunta, candidato? Quem sobrou? Ortiz Júnior ou Afonso Lobato? Padre Afonso. A minha pergunta vai para o Ortiz Júnior. 30 segundos. Ortiz Júnior, candidato Ortiz Júnior. Taubaté tem vivido aí nos últimos 4 anos uma situação deplorável. Muitos escândalos, notícias de jornais. O que o senhor tem a dizer sobre essa situação que vive Taubaté? Como é que nós vamos virar essa página? 2 minutos para a resposta do candidato. Agradeço a pergunta. Em primeiro lugar, reorganizando a prefeitura. Esses escândalos todos advêm certamente de uma falta de planejamento e organização. Não há fiscalização interna dentro da prefeitura sobre como o recurso público é dispendido, é gasto, como esse orçamento público é investido. Nós temos alguns exemplos, por exemplo, de merenda escolar que era comprada 8 anos antes a 6 milhões de reais e passou a ser comprada a 25 milhões de reais. A gente precisa reorganizar isso, dar uma merenda escolar com qualidade, com valor nutricional bom, o arroz, o feijão, o bife, o legume, a verdura, a fruta, mas pagar o preço justo. Quer dizer, não permitir que o superfaturamento exista. De outro lado, organizar as ações